Boa noite, meus irmãos. Nós nos encontramos aqui nesse momento na casa do Senhor para agradecê-lo pelo dom da vida, pelas bênçãos recebidas, por tantas graças alcançadas. E eu pensei num texto que pudesse externar a nossa gratidão a Deus. E eu quero compartilhar o Salmo de número 126. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Eu vou ler aqui, meus queridos, a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Apenas aí, meus irmãos, o Salmo de número 126. Esse Salmo, meus irmãos, ele demonstra a ação de Deus sobre o seu povo. É muito claro, é muito nítido a ação portentosa de Deus sobre a vida do seu povo. Como Deus tem agido tantas vezes na sua vida, quanto na minha vida, na nossa vida e na vida da igreja. E tem vezes que a ação de Deus é tão nítida e tão perceptível, que até as pessoas que não têm um vínculo mais achegado na comunhão com Deus, até essas pessoas percebem. O texto diz que até mesmo as nações pagãs estavam dizendo: eles estão alegres, porque Deus fez algo muito grande na vida deles. E uma coisa também que esse salmo destaca é que esse algo portentoso, maravilhoso, essa bênção, não é algo que veio de nós, nem partiu de nós, mas o texto diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E uma coisa que não aparece em português, meus queridos irmãos, mas aparece no texto original, é que aqui se escreve de uma forma que se identifica o Deus de Israel. Então é como se eu dissesse assim: quando Deus de Israel restaurou a nossa sorte, mudou a nossa vida. Não se refere aos deuses da Babilônia, não se refere aos deuses egípcios, do Egito, mas de forma alguma. Mas no texto original se identifica de maneira muito clara: quem fez isso é o Deus de Israel. Por isso que se traduz sempre com letra maiúscula em português, como está aí no Salmo de número 126. Agora, quando a gente olha para esse texto, a pergunta que fazemos é o seguinte: pois bem, qual é o algo, qual é a coisa portentosa que Deus fez? O que é que Deus fez na vida daquele povo pelos quais eles estavam tão felizes? Os estudiosos, não se sabe com certeza, mas possivelmente seja a questão do cativeiro. Quando Deus tira o seu povo do cativeiro babilônico, é possível que seja isso. Uma coisa interessante, meus irmãos, que no profeta Jeremias, desde o capítulo 29 até o capítulo 33,
Sempre o profeta narra lá uma expressão usada por Deus: e eu mudarei a vossa sorte. Sempre. Aparece muitas vezes nesses 5 capítulos do profeta Jeremias. E num contexto de libertação do povo do cativeiro. Eu vou levar vocês, mas eu vou trazer de volta esta terra. Então eu mudarei a vossa sorte. E essa expressão aparece por demais aqui, quando o Senhor mudou a nossa sorte. E tem algumas traduções, né, que diz assim: quando o Senhor mudou o nosso cativeiro. Então é possível que se refere a isso, a esse tipo de libertação. Agora, sorte aqui, é preciso entender que talvez não seja uma melhor tradução em português, porque nós não acreditamos em sorte. Sorte para nós simplesmente não existe, né? Mas qual é o sentido que o texto e o autor está dando? Quando o Senhor mudou o nosso cativeiro, ou então, quando o Senhor mudou a nossa situação, quando o Senhor mudou o nosso momento. E por quê? Porque o pardal, o fio dos nossos cabelos, até mesmo uma moeda quando é lançada, tudo está sob a supervisão de Deus. Tudo está debaixo de uma providência de um Deus que comanda e dirige todas as coisas. Então sorte não existe. Então a ideia é a seguinte: quando o Senhor muda a nossa situação, o nosso momento, o nosso cativeiro. Eu queria destacar 3 coisas nesse salmo para a nossa vida. Primeira delas, memória. O texto fala o seguinte: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. A ênfase desse salmo que está na memória. E se há uma coisa na vida, meus irmãos, na vida cristã, na vida religiosa, na vida espiritual, é que nós não podemos perder a memória. Não podemos ter Alzheimer espiritual. O salmista, ele destaca isso aqui: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Isso é memória. Saber que a nossa vida, ela é presente de Deus. E que tudo que está em nós e debaixo do nosso teto, da nossa casa, está sob a bênção de Deus. Então isso significa memória. E nós não podemos esquecer isso. Quando José, lá no Egito, passa por toda aquela situação que ele passou, de bullying entre os seus irmãos, de ser vendido e escravizado no Egito, passou por tantas dificuldades, mas quando Deus deu uma guinada na sua vida, quando Deus mudou o seu cativeiro, e que nasce o seu primogênito, os irmãos sabem qual é o nome que ele colocou no seu filho? O seu primogênito, ele colocou o nome de Manassés. Porque Manassés na língua hebraica significa esquecimento. E ele diz lá: porque o Senhor me fez esquecer da minha aflição. Isso chama-se memória. Eu não posso perder a memória daquilo que Deus fez e faz e continua fazendo na nossa vida. Então, não se trata apenas de, no caso do meu sogro, ter completado e ser hoje um octogenário. Mas trata-se da família, trata-se da sua vida, da minha vida, trata da vida desta igreja, porque tudo, como diz Paulo na carta aos Coríntios, tudo vem de Deus. Então o Salmo significa, ele enfatiza a questão da memória. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor deu uma guinada na nossa vida, isso é memória. Não podemos perder a memória. Eu acredito, meus irmãos, que aqui todos devem conhecer a história do rei Ezequias, quando diante da sua dificuldade, da sua doença,
Deus, na sua graça e na sua misericórdia, o presenteou com mais 15 anos de vida. Não há dinheiro na face da terra que pague uma coisa dessa. Uma coisa dessa. Mas poucos percebem que no capítulo 38 do profeta do profeta Isaías registra uma coisa que o rei Ezequias fez. E o que foi? O chamado Cântico do Ezequias. Cântico. Ele cantou, Senhor. Ele escreveu uma música. E isso chama-se memória. Nós não podemos esquecer aquilo que Deus faz na nossa vida, que faz na sua vida e que faz na minha vida. Eu li um livro uma vez que tratava sobre a espiritualidade de Davi, do rei Davi. Um livro extraordinário. E que nos faz enxergar um pouquinho mais, né? E é interessante que ele colocava o seguinte: quando Davi ia para as suas batalhas, e ele guerreou bastante, as guerras para o povo de Deus, é curioso como depois que passava tudo, ele escrevia algum salmo, ele foi escrever algum cântico, alguma oração. E quando você lê um salmo de Davi, e que tem a ver com o contexto da guerra, é muito curioso notar uma coisa que é o que o autor falou lá, sobre a questão da espiritualidade de Davi. O segredo é que, quando Davi foi guerrear, em nenhum momento ele escreveu assim: eu escolhi os melhores homens, eu os ensinei a uma estratégia, eu fiz com que eles vencessem. Não há nada. Você lê lá no livro dos reis, não tem nada de excepcional. Mas quando ele escreve o salmo, sabe o que ele diz? Ele escreve assim: o Senhor foi quem nos deu a vitória. O Senhor foi quem mandou o exército de anjos. O Senhor é quem desembainhou a sua espada. É extraordinário. E quando você lê lá no Antigo Testamento, na parte da guerra, você não vai ver nada disso, nada especial. E o autor colocava o seguinte: aí estava o segredo da espiritualidade do rei Davi, quando ele colocava Deus diante de tudo aquilo que acontecia na sua vida. Isso chama-se memória. E que o Salmo está dizendo assim: quando o Senhor restaurou o nosso cativeiro. Isso significa memória. Tem outros textos também, como: minha alma não deve esquecer nenhum dos benefícios para com o Senhor. Enfim, existem vários textos que nos exortam e nos ensinam a respeito da memória. Uma segunda coisa que eu destaco nesse texto chama-se anseio. Porque quando ele chega aqui, no versículo de número 4, ele diz novamente: restaura, Senhor, a nossa sorte, ou seja, o nosso cativeiro, o nosso momento, vira novamente a nossa situação. E por quê? E aqui uma coisa interessante, meus queridos irmãos, porque, segundo alguns biblicistas, o cativeiro babilônico não aconteceu do dia para a noite. Não foi lá num belo dia que o rei Ciro da Pérsia resolveu libertar todo o seu povo, e eles pegaram o primeiro avião que havia lá e foram aterrissar na terra de Israel. Não foi assim que aconteceu, né? Houve vários momentos de deportação, de libertação, não só na época de Ciro, rei da Pérsia, mas do rei Dario, alguns anos depois, e anos depois o rei Xerxes. Então é possível que o autor esteja se referindo durante o momento em que ainda não foi libertado todo o povo de Israel. E é como se ele fizesse a seguinte oração: Senhor, continua mudando a nossa situação, continua mudando a nossa vida. Isso chama-se anseio. Eu não posso perder o anseio. Devemos ter anseios. Eu, por exemplo, não sei qual é o seu anseio para 2022. Eu sei quais são os meus, mas eu não sei quais são os seus. Mas você deve ter anseios. Mas de todo o nosso anseio deve ter Deus em primeiro lugar. Diz o texto: Senhor, continua mudando a nossa situação, a nossa sorte,
continua restaurando-nos do nosso cativeiro. E como que o salmista coloca, e faz isso como as torrentes do Neguebe? Eu acho extraordinário isso. Por quê? Porque quando eles saem da Babilônia, que era uma civilização extraordinariamente desenvolvida para a época, haja vista os jardins suspensos da Babilônia, mas quando eles chegam a centenas de quilômetros da Babilônia até a terra de Israel, o que é que eles encontram? Eles não encontram uma cidade toda asfaltada, com condomínios de luxo, com saneamento básico, com aeroporto de primeira linha parecendo Dubai. Não. Eles encontram uma terra totalmente árida, inóspita. Alguns anos antes, você tem Esdras e Neemias restaurando os muros, o templo e toda a terra está se renascendo. E de repente a região do Neguebe, que é uma região totalmente árida, seca e símbolo da vida que é dramática, do drama da vida. Mas quando chove, quando derrete as suas geleiras, ou quem sabe quando surge uma fonte, uma nascente, os mesmos córregos trazem a relva, volta a mudar a geografia, e algo que era extremamente árido e dramático tem cara de vida. E quando eles chegam da Babilônia na terra de Israel, eles então dizem o seguinte, e aqui o salmista personaliza e externaliza, em nome de todo o povo, a alegria. E qual era o seu anseio? Muda a nossa vida, Senhor, como o Senhor muda a geografia da Terra Santa. De uma terra árida, dramática, numa terra com vida. Meus irmãos, isso chama-se anseio. Nós não podemos perder o nosso anseio. E o que é mais interessante, o Salmo 37 diz que Deus atende os desejos do nosso coração. Então veja lá o que você vai pedir para Deus, viu? Que dependendo do que você pedir, Deus pode te atender. E a gente acredita nisso. Eu creio plenamente que Deus ouve as nossas orações. Então os anseios. E por fim, meus queridos irmãos, uma outra coisa que eu destaco, além da memória e do anseio, é, sem dúvida nenhuma, a confiança. Como é que termina esse salmo? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes, colhendo os seus frutos, voltará com os seus frutos. Que confiança é essa? Então é um salmo que, além de falar de memória e de anseio, também fala de confiança. Ele está dizendo que quem caminha com Deus pode ter certeza que é abençoado, que tem a bênção de Deus. E o interessante, meus queridos irmãos, é a confiança na mudança. É a confiança que Deus pode dar uma guinada na vida. Ele tem plena certeza disso. E aí ele sai do contexto de uma grande civilização e vai para uma terra árida, onde eles têm que começar o quê? A tratar do solo e de um solo inóspito. Um solo que não é lá grande coisa para a semeadora, mas então a vida na Terra Santa, quando eles chegam da Babilônia, é difícil recomeçar, reconstruir a vida, e ter que cuidar daquele solo e semear a semente, mas o que acontece? É com dificuldade, é chorando, mas volta com alegria, carregando os seus frutos. Então esse salmo, ele também dá uma ênfase na questão da confiança. Você pode caminhar a vida com dificuldade, mas Deus certamente vai te abençoar. E Ele vai mudar, isso que é interessante, é a mudança, a certeza da mudança. Meus queridos irmãos, isso é uma coisa extraordinária, é a mudança. Porque já pensou se as coisas na vida não houvesse mudança e fosse a mesma coisa, a mesmice? Tem um filme chamado O Feitiço do Tempo, de um repórter que vai a uma cidade cobrir o chamado Dia da Marmota. E tudo o que aconteceu naquele dia se repetia. Tudo.
Quando ele ia dormir, ele acordava na mesma cama, com o rádio, falando as mesmas coisas, tocando a mesma música. E quando ele saía do quarto, ele encontrava-se com as mesmas pessoas, dizendo as mesmas coisas. E por mais que ele mudasse as coisas naquele dia, no outro dia, acontecia a mesma coisa. Já pensou se fosse assim com a gente? Se a gente encontrasse as mesmas pessoas, e se falássemos as mesmas coisas? A mesmice para os gregos já era uma maldição. Haja visto o mito de Sísifo, que é um mito pelo qual ele foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra morro acima, e quando chegava lá a pedra despencava novamente. Aí ele começava a rolar a pedra morro acima, e assim ele foi condenado à mesmice. A mesmice é uma maldição. E o texto está dizendo, mas sabe quem pode mudar e dar uma guinada totalmente na nossa vida? É isso aqui, é Deus. Deus de Israel, Senhor com letra maiúscula, porque identifica o Deus de Israel. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. É essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, de um texto que fala sobre memória. Não podemos esquecer as coisas pelas quais Deus fez e faz na nossa vida, não só do meu sogro. Aliás, se ele, sendo um octogenário, fosse falar das coisas pelas quais Deus fez, ficaríamos muito tempo aqui. Acredito que você também, né? Acredito que cada um de nós tem certamente uma palavra de gratidão. Então, a questão da memória, isso é importante. O texto também fala de anseio. Nós não podemos perder o nosso anseio, a nossa paixão pelas coisas de Deus, porque é Ele quem dá uma guinada realmente, quem muda-nos, né? E é um texto que termina com confiança. Pode ter certeza, a bênção vem, e vem mesmo, e vem mesmo. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos cantar o hino de número 396, nos colocando em pé.